para eu saber mais ou menos até onde eu posso andar. Até aqui, assim. Ah, tranquilo. Perfeito. Podemos? Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso primeiro encontro, né, da nossa primeira oficina municipal. Bia, depois ela leva para o senhor. Na nossa primeira oficina municipal do projeto de elaboração do plano diretor aqui de Nuporanga. Peço desculpas pela minha voz, né? Nós estamos em viagem essa semana, e vocês já são o 5º município da semana, então a minha voz já está um pouquinho falhando, né? Depois de algumas reuniões, então um pouquinho de paciência com relação a isso. Bom, vou me apresentar e apresentar a equipe que está aqui comigo hoje. Eu sou a Débora, eu sou arquiteta e urbanista, sou doutora em Planejamento Urbano e História do Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Eu trabalho na Geobrasilis, sou representante, né, então estou aqui representando a Geobrasilis, a consultoria que foi contratada pelo governo do estado para desenvolver aqui o projeto, né, do plano diretor municipal aqui de Nuporanga. Temos, né, a Geobrasilis tem uma experiência de mais de 25 anos no mercado, com essa parte de planejamento territorial, elaboração de plano diretor, de turismo, mobilidade, enfim, todos esses planos que incidem sobre o território. É uma expertise da consultoria e também da equipe multidisciplinar, que faz parte, né, do corpo técnico da empresa. Então, eu aproveito para falar, né, aqui comigo está a Beatriz, que também é arquiteta e urbanista, mestra também pela Universidade de São Paulo, está nos auxiliando também no desenvolvimento aqui do plano. Comigo também está o Rafael Pedreira, também arquiteto e urbanista, mestre pela Universidade Federal da Bahia, todos os três, né, com expertise, experiência na área de planejamento urbano, desenvolvimento de planos, né, de várias escalas. E nós estamos aqui hoje, então, né, para fazer essa primeira oficina, esse reconhecimento do território junto com vocês, aqui com a população aqui de Nuporanga. Eu vou fazer um pouquinho de falar para vocês no próximo slide como vai ser a nossa oficina. A gente vai ter uma parte de apresentação e depois uma dinâmica que vocês vão realizar ao final da oficina. Bom, a nossa oficina, então, né, como que ela vai acontecer? Então, esse momento da abertura, que já é o que nós estamos fazendo aqui agora. Depois, nós vamos falar um pouco sobre alguns combinados. Vou fazer uma breve apresentação do projeto e do porquê de vocês estarem aqui hoje. Depois, nós temos, né, grande parte dessa oficina, que é a realização dessa dinâmica entre vocês. Por fim, a apresentação dos resultados e o encerramento com os próximos passos, né? Falar um pouquinho do que vocês vão contribuir conosco e como que isso será utilizado nas próximas etapas do projeto. Bom, aqueles combinados, né, de sempre, quando envolve participação de mais de uma pessoa, enfim, com relação a respeitar o tempo e os presentes, não interrompa a fala dos outros, né? Cada um vai ter o seu momento de fala quando quiser se manifestar. Após a minha apresentação, caso vocês tenham alguma dúvida antes de começar a dinâmica, vocês podem me questionar também. Eu peço, por favor, que quem for falar, que se identifique, fale seu nome, qual setor está representando, né, para a gente poder se conhecer e ter uma ideia, né, de quais setores estão aqui presentes hoje. Peço que vocês coloquem o celular no modo silencioso, que vocês ouçam a apresentação e foquem na dinâmica que será proposta na próxima etapa aqui do nosso encontro. Bom, qual é o escopo contratado? Qual é o objetivo do nosso contrato? Como eu comecei falando, Nuporanga faz parte, nós estamos chamando de um projeto piloto, uma primeira fase que está em desenvolvimento
dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Estado, como uma parceria a municípios com menos de 20 mil habitantes que fazem parte de regiões metropolitanas no estado de São Paulo. Nesse contexto, a Secretaria, então, fez o convite para que 10 municípios que pertencem à região metropolitana aqui de Ribeirão Preto e da região metropolitana de São José do Rio Preto aderissem a essa primeira fase do projeto, que consiste na parceria entre o governo do estado e a prefeitura para a elaboração do plano diretor aqui do município. E, nesse sentido, nós da GeoBrasílis fomos a empresa que ganhou o certame para desenvolver esse conjunto de planos diretores. Então, Nuporanga é uma dessas 10 cidades pioneiras, que estão desenvolvendo aí seus planos diretores através dessa parceria entre o governo do estado e as prefeituras municipais. O nosso contrato, então, ele tem alguns objetivos. O primeiro e principal deles é a elaboração do plano diretor municipal, mas dentro dele tem uma questão que é muito importante, principalmente para a gestão, para o governo do estado, que é a capacitação dos gestores municipais. Afinal de contas, não adianta ter essa parceria, nós estarmos aqui no município pelos próximos 6 meses, fazendo esse esforço de reconhecimento do território, a participação de vocês, desenvolve um plano com as características da cidade de Nuporanga, pensando nas estratégias para os próximos 10 anos, se a gestão pública não conseguir aplicar esse plano. Então, ao longo de todo esse processo, está também implícito essa capacitação dos gestores, de entendimento do funcionamento desse instrumento, como que ele pode ser utilizado da melhor maneira possível pela administração, em estratégias de governança, enfim. Então, tem todo, não só a parte técnica, mas também técnica em relação a conteúdo, mas também de estratégias de utilização desse plano. Além disso, além da elaboração do plano, que envolve tanto dados técnicos, números, enfim, nós vamos criar um conjunto de mapas oficiais do município, através de dados georreferenciados, justamente para a criação dessa plataforma dos planos diretores. Então, a ideia é que o município aqui de Nuporanga, ao final do processo do plano diretor, além do próprio plano, ele tenha uma página dentro do site do governo, da plataforma do banco de dados geográficos, do SIM, do Sistema de Informações Metropolitanas. Nuporanga tem a sua página com as camadas de dados disponíveis. Então, há limite municipal, hidrografia, perímetro urbano, loteamentos, equipamentos de educação, enfim, uma infinidade de dados que podem ser alimentados dentro dessa plataforma dos planos diretores. Então, isso nós estamos desenvolvendo a partir da capacitação dos gestores, fazendo cursos de georreferenciamento, de QGIS, enfim, e de todo um apoio para a elaboração dessas camadas que, durante o processo, vão compor essa plataforma dos planos diretores. Além disso, faz parte também todo esse apoio na organização dos eventos comunitários, como as oficinas municipais, uma delas é a que nós estamos realizando aqui hoje, e também da audiência pública. E, por fim, a elaboração da minuta de lei, que está prevista aí mais ou menos para o início do próximo ano. Bom, mas todo esse contrato para qual objetivo? Justamente para que nós possamos planejar a cidade que nós queremos, considerando aí o horizonte dos próximos 10 anos. Pensando o plano diretor, ele é um plano que vai versar sobre todo o território aqui de Nuporanga, e ele tem essa duração de 10 anos, justamente para quê? Para que ele perpasse mais de 1, 2, 3 gestões municipais, justamente porque ele corresponde às questões do território, não é um plano da gestão. Se fosse um plano da gestão atual, ou da futura, ou da anterior, ele seria um plano de governo. E o plano diretor não tem esse caráter, esse caráter político. Ele tem um compromisso com o território, com os munícipes, independente do gestor que estiver
à frente aqui do comando do município. Então, por isso, né, dessa duração estendida dos 10 anos e também para que a gente tenha aí um horizonte de planejamento, que você consiga planejar e executando, né, tenha tempo hábil para executar as questões que serão desenvolvidas aqui ao longo do projeto. Para que lá na frente, lá em janeiro, fevereiro, enfim, nós tenhamos essa minuta de lei do plano diretor, o projeto ele foi dividido em 5 etapas. A etapa 1, né, nós iniciamos mais ou menos em final de julho, né, fazendo contato aqui com o município, conhecendo a equipe que está à frente do projeto dentro aqui da prefeitura. Envolveu também a fase de capacitação, né, com relação à formação do QGIS, esse estabelecimento dessas parcerias, né, de todas essas estratégias de governança. Então, essa etapa já foi concluída. Nós estamos justamente entre a etapa 2 e a etapa 3. A etapa 2, ela consiste na leitura técnica do território, ou seja, é o diagnóstico do município, né? A leitura que a consultoria, que a GeoBrasília está produzindo sobre o território, a partir do levantamento de dados com gestores municipais, toda uma pesquisa envolvendo legislação urbanística, os principais indicadores do município, não só a partir das informações, mas também dos bancos de dados oficiais do governo federal, do governo estadual, enfim. Então, nós temos toda essa parte de levantamento de dados e leitura técnica para conhecer o panorama aqui do município. A terceira fase, que é justamente essa fase que nós estamos agora, que é a etapa 3, ela é dedicada inteiramente à fase 1, ao processo participativo, ou seja, a realização dessa oficina e depois, né, nós estávamos combinando aqui previamente, em meados de novembro, a realização da primeira audiência pública do plano diretor. Depois, a segunda fase dessa etapa consiste justamente na sistematização da leitura técnica com a leitura comunitária, que vai vir a partir das contribuições de vocês, para que a gente dê prosseguimento na próxima etapa, que é o desenvolvimento da proposta, que também contará com mais uma oficina municipal, mas aí para debatermos as propostas e com mais uma audiência pública também para apresentação e validação dessas propostas antes da validação de fato da minuta de lei. Então, são essas 5 etapas que estão aqui, que fazem parte do projeto do plano diretor. Bom, alguns motivos para se planejar, né? Por que a gente fala em planejamento da cidade? Na nossa vida, né, tudo que nós vamos fazer é planejado. A menos que aconteça alguma coisa de emergência, de última hora, você vai viajar, você se planeja. Você vai construir a sua casa, reformar, adquirir um novo imóvel, enfim, você tem um planejamento. Você tem alguma questão de saúde, precisa fazer alguma coisa, também existe um planejamento. Se nós planejamos todas as áreas da nossa vida, por que não nos ocuparmos também de planejar a nossa cidade, de planejar o local que nós moramos, né? Então, esse é um dos intuitos do processo participativo, do envolvimento da população no desenvolvimento do plano, para que vocês se sintam também pertencentes a esse planejamento, não fique um plano, foi a gestão municipal que fez e não deu ouvidos à população, né? Então, faz parte esse processo participativo, esses motivos para o planejamento das cidades. E o que é, então, o plano diretor? O plano diretor ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, que está previsto na Constituição Federal e no Estatuto das Cidades, que é o documento, né, que faz todo o detalhamento do conteúdo do plano, de todas as etapas que devem ser cumpridas, enfim, todo o regramento que incide sobre a elaboração do plano diretor, ele está definido pelo Estatuto das Cidades e também, né, a gente acrescenta algumas questões do Estatuto das Metrópoles, justamente por vocês estarem inseridos aqui na região metropolitana de Ribeirão Preto. Bom, o objetivo, né, do plano diretor é justamente planejar o futuro das cidades, como eu já havia mencionado, né, nesse horizonte dos próximos 10 anos. A elaboração do plano diretor, ela exige o
processo participativo não é uma recomendação. Muitas leis, né, trazem recomendações. O Estatuto da Cidade não, ele é categórico em falar da exigência, né, desse momento do processo participativo. Então, por isso, da importância da presença de vocês aqui hoje. E ele é um instrumento, né, da política urbana que é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes ou que façam parte de regiões metropolitanas, que é o caso aqui do município de vocês. Hoje, no Poranga, tem aproximadamente 7.500 pessoas, né, de acordo com os dados oficiais do IBGE. Vocês não entrariam, né, se não fizessem parte da região metropolitana, vocês não teriam essa obrigatoriedade da elaboração do plano, mas desde 2016, com a criação da região metropolitana, todos os municípios menores que ainda não tinham seus planos diretores precisam ter. E a partir, né, da criação do plano, enfim, ele é uma ferramenta também para a administração, para a captação de recursos, para o planejamento do território, enfim. Então, por isso, da importância da elaboração desse instrumento aqui no município. E, por fim, o plano diretor, ele define as estratégias levando em conta as características e as necessidades das cidades. Vocês devem estar se perguntando, poxa, ela acabou de falar que nós fazemos parte de um pacote de 10 municípios, né? Como assim? O mais lógico seria, teríamos um modelo, sairíamos mudando um nome ou outro, um dado ou outro, teríamos 10 planos diretores, só que não é assim que nós estamos fazendo, né? Apesar de termos 10, cada um de vocês tem a sua particularidade, cada município tem as suas questões, tem as suas particularidades, então nós estamos desenvolvendo 10 planos diretores fiéis à realidade de cada um dos municípios. Bom, e o que nós queremos, então, né, da importância desse planejamento aqui da cidade de Inuporanga? O planejamento, como eu estava falando para vocês, ele não é um fim ou um objetivo, não é um documento qualquer, mas ele é justamente um meio para que nós alcancemos esse objetivo, né? Então, nós estamos aqui, não vai pegar, 2025, né, no ponto A, e queremos chegar lá em 2035 no ponto B. Mas como que vai ser esse caminho, né? É através do plano diretor que nós vamos definir diretrizes, estratégias, projetos, enfim, para que vocês alcancem esses objetivos lá em 2035. E é justamente o plano diretor que vai ter impacto, então, nas demais legislações urbanísticas e construtivas, além dos demais planos setoriais, né, que estão aí sob esse guarda-chuva do plano diretor. Mas, então, por que participar, né? Qual é a importância do processo, né, participativo, do planejamento participativo? É justamente para garantir que as políticas públicas atendam às necessidades da população, melhorando a oferta e a qualidade dos serviços, mas principalmente a fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Esse é o grande objetivo do planejamento participativo. Justamente para que ele corresponda à realidade, para que sejam identificados os problemas a serem superados, para que sejam atendidas as expectativas quanto ao futuro, ou seja, qual é a cidade, qual é a Inuporanga que nós queremos em 2035, justamente para levantar as experiências e as ideias de vocês, aqui enquanto representantes da sociedade civil, e, por fim, para estar em sintonia com as demandas sociais e econômicas do município. Bom, e como que esse processo, então, está sendo construído, né? Quais são as estratégias de governança que estão sendo mobilizadas? Nós temos 4 grandes grupos, né, que estão aqui em conjunto elaborando o plano. O primeiro deles é o Poder Público Municipal, através do grupo de trabalho que reúne representantes da Prefeitura Municipal, que foi formalizado através de um decreto. Nós temos também o Poder Público Estadual, através, né, dos representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que estão sempre acompanhando aqui o desenvolvimento dos projetos. A sociedade civil, através do grupo de acompanhamento, que também foi escolhido, foi
indicado através por portaria todos os grupos oficializados, né, para acompanhar o processo aqui de elaboração do plano. E, por fim, a equipe da consultoria, a GeoBrasilis, no qual eu e a Beatriz estamos aqui hoje representando. Bom, tudo bem até aqui? Tranquilo? Bom, eu vou então entrar na segunda parte, né, da nossa oficina de hoje, e nós vamos então aplicar, né, fazer aqui com vocês uma dinâmica que nós chamamos de dinâmica de visão de futuro. Nós vamos dividir vocês em grupos. Acredito que pela quantidade de participantes nós consigamos fazer uns 2 grupos, né? Aí eu vou depois pedir que vocês se dividam aí rapidamente. Acho que hoje aí a gente vai ocupar, né, cada uma dessas mesas, enfim. Vou pedir que vocês se dividam, que depois dessa divisão vocês escolham um relator, né? Algum dos integrantes do grupo vai ser o responsável por comunicar a discussão do grupo ao final do processo. E a nossa dinâmica consiste no seguinte: nós vamos fornecer aqui materiais para que vocês possam escrever, enfim, mas o nosso objetivo é que vocês discutam entre vocês a partir de 2 questões. Quais são as principais potencialidades aqui do município de Nuporanga? O que vocês veem como pontos hoje que são potenciais, que poderiam melhorar, ou há coisas que vocês não têm instituído, mas que acham que nesse horizonte dos próximos 10 anos poderia ser implantado no município? E, em contrapartida, quais são os principais desafios a serem superados para esse horizonte dos próximos 10 anos? Então, identificar quais são os principais problemas, enfim, tudo a partir do debate entre vocês. A gente pede, né, que nessas cartolinas, enfim, nesse material que a gente vai entregar para vocês, vocês relatem, né, com algumas palavras-chave e pequenas frases, né, que ajudem a passar essa ideia do que foi discutido por vocês, né? Não sejam, a gente brinca, né, falar em palavra-chave, e às vezes a gente recebe cartazes tipo economia. Aí você fala, o que na economia, né? Então, se vocês puderem detalhar um pouquinho, para a gente é essencial. E, por fim, né, a gente tem um tempo aí de aproximadamente de entre 40 a 60 minutos a duração da dinâmica, né? A gente deixa vocês discutirem, enfim. Se vocês acharem que é muito tempo, que conseguirem finalizar a discussão quanto antes, não tem problema, também fica a cargo de vocês. À medida que vocês finalizarem, a gente provavelmente vai pegar essa parede, vamos colocar aqui os cartazes, e no final cada um dos grupos vai fazer a sua apresentação e nos mostrar quais foram os principais pontos discutidos ali no grupo, os potenciais e os desafios. Depois disso, eu vou só fazer uma fala de encerramento, porque eu, enquanto consultoria, não posso induzi-los, então hoje nós não estamos aqui, né, para justificar nenhuma informação para um debate, né? Nós estamos aqui hoje justamente para coletar informações, então eu não posso nem, por exemplo, dar exemplos do que é uma potência, do que é um desafio, porque eu já estou aqui imersa, né, nos dados do município, no desenvolvimento do diagnóstico, então eu não posso influenciá-los nessa visão, nessa dinâmica que vocês vão realizar agora. Bom, e é isso, aí vocês apresentam o relato, a gente faz o encerramento e eu conto como será os próximos passos aqui do projeto. Tudo bem? É isso por enquanto. Então, se vocês puderem se dividir em 2 grupos de 2, 4, 6, 8, 9, um com 4 e um com 5, todos participarão? Aí vocês fiquem à vontade aí.
Bom, pessoal, retomando, então, né, a nossa dinâmica, eu convido aqui a Adriana, a relatora do Grupo 1, para contar para a gente qual foi a discussão. Por favor. Sou professora, mas eu estou há tempos longe da sala de aula. Então, o que nós colocamos ali, as potencialidades. Nós colocamos sobre o turismo rural e religioso. Hoje, nós temos uma grande potencialidade. Eu sou secretária de turismo aqui, acho que eu já comentei com as meninas, o restante sabe. Eu participo de várias reuniões, tem as reuniões da Precesp, que é o órgão do turismo, mas, quando a gente fala em turismo religioso, não é simplesmente ir e sair, que eu estava explicando no grupo. Qual que é a nossa dificuldade? Nós precisamos conscientizar a ponta, lá do outro lado, que nós temos que trazer essas pessoas para cá. Mas de que forma que nós vamos trazer sem ter um incentivo? Por exemplo, eu citei o exemplo da Dona Mirtes, que é uma artesã aqui que todo mundo conhece, que hoje, devido ao problema de saúde, ela não atende mais. Lá em São Paulo, eles sentiram falta da Dona Mirtes, da rapadura da Dona Mirtes. Ela recebia frequentemente na fazenda ali dela, os alunos aqui da escola. Mas, para receber alguém de fora, Dona Mirtes, vai vir o pessoal. Não, bem, está bagunçado, eu não tenho como receber, porque não tem uma estrutura para a gente poder receber, assim como nós vemos. A última reunião que eu fui foi em Águas de São Pedro, é um município bem pequenininho, né? Só que, por exemplo, lá a gente tem toda uma estrutura. De que forma que nós vamos trazer esse pessoal? Quando a gente fala de participar do turismo, precisa ter um cadastro no Cadastur. Paga? Nada. Só que dá trabalho preencher, é burocrático. E do lado de cá, nós temos, como, por exemplo, o caso da Dona Mirtes, que é uma senhora, tem que preencher uma infinidade de documentos, aí entra, não, mas deixa, não dá certo. Então, nós precisamos de apoio no sentido de fazer eles participarem ativamente. Mas também tem a questão do recurso. Estou citando o exemplo da Dona Mirtes, que é o primeiro que me veio, que a gente comentou. Por exemplo, vai receber uma excursão de 20, 30 pessoas, vai utilizar o banheiro da casa dela. Ela vai emprestar a casa dela para o pessoal utilizar o banheiro? Quando teve a inauguração do hotel aqui, por exemplo, nós pensamos, a gente precisa movimentar, precisa trazer. Porque o turismo, ele acontece aqui, mas tem o turismo regional. Eu não comentei na mesa, mas nós recebemos há um mês atrás, mais ou menos, da Secretaria do Governo Federal. Eles vieram com uma proposta da Rota do Café. No Poranga entraria nesse circuito. E aí, como eu comentei, da fazenda do senhor Fernando, do Fernandão. Justamente, o Fernandão, ele tem interesse? Ele não tem interesse. Eu fui, há uns 4 meses atrás, que eu recebi um casal de amigos lá do Sul, e ela queria conhecer como funcionava uma fazenda de café. Então, eu fui lá, porque eu tenho uma certa amizade com o Rael, então ele mostrou todo o processo. Mas o senhor Fernando em si, ele vai abrir a fazenda dele para receber um grupo? Não, porque financeiramente ele não precisa. Aí a gente precisa entrar na questão da história, né? E voltando ao assunto ali do hotel. E, por exemplo, nós vamos receber um grupo aqui no hotel. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos sair com eles? Nós vamos sair, a gente vai fazer uma rota lá para a Cruz do Val, vai fazer uma rota lá para a Corredeira, mas a gente não tem estrutura, falta sinalização, né? São coisas que agora teve essa oportunidade que a gente colocou. Aí nós colocamos aqui, expansão da rede hoteleira, né? Infraestrutura. Ultimamente, graças a Deus, o nosso hotel está lotado. O hotel está lotado, a pousada está lotada. Nós temos o pessoal do grupo religioso, né, que o Gustavo é nosso cliente fiel lá, que traz o pessoal para cá. E agora, olhando aqui no WhatsApp, eu estou com uma pessoa aqui, que é conectada aqui no meu celular, que está pedindo por uma vaga para novembro. Então, eu tenho reserva já para dezembro, eu tenho reserva já para janeiro. Então, o hotel está sempre lotado. Fez 1 ano de funcionamento agora. Por ser da rede pública, a gente tem algumas limitações, né? Não é tão simples quanto uma privada, mas cada dia a gente busca melhorar. Então, por exemplo, eu comentei na mesa, nós atendemos a AgriShow aqui, essa AgriShow que teve de Ribeirão, nós recebemos aqui. Final de semana, o pessoal da Hípica, teve um evento da Hípica, eles ficaram aqui. Final de semana, nós recebemos a visita do secretário do Estado, veio, conheceu, né,
a reforma que nós fizemos, então a gente precisa fazer essa expansão. Nós temos espaço, só que precisa, é um trabalho, né? Como vocês comentaram da questão do plano diretor. É um trabalho a longos anos, né? Então, assim, está crescendo, o pessoal está vindo. Teve aquela questão que comentou dos números, né? Que depois a gente vai verificar, o Elton, a Fernanda vai fazer o levantamento, mas, por exemplo, no Poranga atende quase 1.000 crianças, questão dos projetos, então nós não temos aqui essa pobreza, nós não temos morador de rua, então no Poranga vem crescendo, então com a vinda desse ajuste do plano diretor, a gente vai fazer todo um planejamento para receber esse pessoal, para ver de que forma que a gente vai crescer estruturado, né? Ali nós colocamos incentivo da moradia fixa, por exemplo. De que forma que nós vamos fazer para as pessoas virem e ficarem, né? Para não ser aquele cigano, né? Vem, muda, vai embora, né? Colocamos nesse sentido de incentivo. E aqui nós colocamos a cooperação público e privado com interação da população. Me lembrem essa. Isso. Isso, nós estarmos preparados para receber toda essa demanda. E aí, por último, ali nós colocamos o programa de coleta seletiva. Nós estamos hoje, diferente de alguns anos atrás, tratando os temas de sustentabilidade, né? Então, hoje no Poranga é uma instância climática, a gente tem a coleta 100% do lixo, né, porta a porta, que foi falado lá, mas nós não temos essa coleta seletiva, né? Então, um programa que gera renda, mas, por exemplo, né, os meninos colocaram ali, a gente vai fazer essa coleta, mas precisa ter uma destinação, o que vai ser feito, criar esse tipo de programa. Seria isso, mais alguma coisa? E os desafios? Nos desafios ali nós colocamos a sinalização dos trechos, foi o que nós comentamos. Nós temos, mas nós que moramos e residimos aqui, a gente consegue encontrar. Eu não consegui chegar à Cruz do Val, né? Andei 2 vezes e cheguei de volta no mesmo lugar. Então, a gente fala dessa questão da sinalização, né? Principalmente que a gente recebe externo, né? E ali nós colocamos conscientização e capacitação dos artesãos e dos comerciantes, que é a questão que eu coloquei anteriormente, por exemplo, do Cadastur. Foi um exemplo só que eu citei. Mas de que forma que é interessante para os artesãos fazer alguma coisa para oferecer, principalmente para o município ou para os visitantes que vêm? Embora nós não tenhamos essa rota, mas nós recebemos muitos visitantes aqui. Quando nós temos a Fertem, que é a Feira de Artesanato, que já acontece há mais de 30 anos aqui no município, nós recebemos muitos visitantes, né? Nós temos pessoas de fora que vêm para passear, e hoje, não tendo essa rota, nós recebemos pessoas que vêm para descansar. Já recebi relatos no hotel, aqui é tranquilo, vem. E uma das coisas que a gente discute nas reuniões, por exemplo, que a gente vai do turismo, o turismo está sempre inovando e buscando, porque o turista de hoje não é o turista de 10 anos atrás. Então, hoje, o que o turista busca? Ele está buscando descanso. Um exemplo, vocês que estão em São Paulo, está naquela correria, pega filho e vai e corre, aquela vida louca. E aqui, você tem aquele momento de paz, de descanso. Como a gente comentou, uma cidade que não tem morador de rua, nós não temos violência. Então, o turista acaba buscando esse refúgio, né, esse local para descansar. Então, a gente entende, né, que tem muito a desenvolver. Aqui nós colocamos o programa de conscientização Cidade Verde Limpa, né, que o Elton colocou, por ser uma cidade turística, né, a gente incentivar essa questão da urbanização. Também entra a questão da coleta, da limpeza, né? Seria isso. Mais alguma coisa? Obrigada. Bom, obrigada, Adriana. Agora eu convido o Jarbas, como relator do Grupo 2, para expor aqui o que vocês discutiram.
Olá, tudo bem, pessoal? Bom, acho que aqui todo mundo me conhece, né? Eu sou o Jarbas, eu sou formado em biologia, sou chefe de cozinha, já morei em algumas cidades por aí, voltei, um bom filho a casa torna, né? Bom, eu tenho um olhar um pouco diferenciado às vezes, porque devido aos lugares que a gente vai passando, a gente vai buscando alguma coisa associada ao turismo. Eu sou apaixonado por turismo, eu sou apaixonado por arte, eu sou apaixonado por cultura, e todo lugar que eu vou, eu estou associado a isso. Bom, a gente conversou ali. No Poranga, uma das características que a gente tem é a qualidade de vida. Por que qualidade de vida? A gente tem um índice muito baixo de assalto, a gente tem uma saúde coerente, a gente tem uma educação, tudo. Nessa qualidade de vida, porque, assim, no meu ponto de vista, o que entra qualidade de vida? Não é só você morar na cidade, tem que ter turismo, tem que ter a saúde. Hoje o turismo, se eu não me engano, ele fomenta de cerca de 7 a 10% do PIB brasileiro. E ele é atrelado com agro, ele é atrelado com empresas, ele é atrelado com cultura, com folclore, ele é atrelado com várias coisas. Bom, um outro potencial que a gente tem muito grande aqui na cidade é a JBS, que inclusive ele é representante da JBS. E emprega diretamente mais de 2.000 funcionários e indiretamente uns 20.000 funcionários, mais ou menos. Que depois a gente vai comentar também. Outra coisa muito importante, o agro. Então, no Poranga, é uma cidade que arrecada muito imposto, é uma cidade rica. Então, perante a região aqui, é uma das cidades que mais arrecada alguma coisa. Então, potencial para fazer as coisas, sim, tem. A educação nossa, hoje, a educação de Nuporanga é sistema positivo, só que, ao mesmo tempo, que eu e a Fernanda estavam comentando, a falta de profissional. Eu fui professor em escola pública particular, mas vamos deixar para falar a parte de baixo. O Adriano comentou, turismo religioso, muito forte. Eu acho que hoje, no meu ponto de vista, é o turismo mais forte da cidade. A FER tem carnaval, rodeio, eventos, quermesse, show do trabalhador, tudo. Outra coisa que é um potencial muito grande. Isso aqui são todos os potenciais, depois a gente fala o prós e os contras. Outra coisa que é muito interessante aqui no Poranga também, que já deveria ter feito, uma casa do artesão. No Poranga tem 30 anos de FER, até hoje não fez uma casa do artesão. Um artesão, ele não vive com 3, 4 eventos por mês. E isso vai acontecer o quê? Vai desestimular o artesão à produção. Natal, a gente pode fazer um Natal Luz. Franca, eles usavam reciclagem para fazer o Natal. Não sei se alguém já foi em Franca no período que ele usava garrafa PET. A coisa mais linda, garrafa PET. Então, basta querer. Eu tive um restaurante, eu usava tudo. Só não queria gastar dinheiro. Eu estou montando uma casa, eu estou usando até um tronco, eu fiz um lustre na minha casa. Me ajuda, Fernanda. A praça. Gente, a praça de Nuporanga, eu trabalhei na praça, eu tinha 16 anos. Eu trabalhei como guardinha lá. Com a enxada, com o enxadão. A praça de Nuporanga decaiu, no meu ponto de vista, demais. Era um ponto turístico de Nuporanga. É uma coisa que pode melhorar. Às vezes não joga água. Organizar mais aquilo ali. A fonte. Gente, tem uma fonte linda. Por que não fica ligado diariamente? Na minha época, a gente lavava até a fonte com buchinha de esfregar roupa. Bom, no Poranga, ao meu ver, eu que conheço várias cidades, já fui em vários eventos, a gente está extremamente privilegiado. Extremamente privilegiado, porque é uma cidade pequena, mas é uma cidade aconchegante, é uma cidade limpa ainda, é uma cidade sem violência, tudo isso. Mas é o que eu comentei com o Alto e com a Fernanda. A gente sempre tem que ver o índice de quando foi melhor e não de quando foi pior. Se a gente já teve o melhor, a gente não vai ver o índice pior. Então, se a gente teve o melhor, a gente tem que aumentar esse índice. Bom, primeiramente, o crescimento desordenado de Nuporanga.
esses são os desafios. Crescimento desordenado de Nuporanga. O que está acontecendo com o crescimento desordenado de Nuporanga? Água, esgoto. Nuporanga é uma instância climática, falta água. A gente está em cima de um aquífero Guarani e Nuporanga é uma cidade que a prefeitura não tem um poço profundo. O único poço profundo aqui só tem a JBS, não é? São 2 poços profundos. Então, Nuporanga, uma cidade turística, uma cidade estância, falta água. Como que o turista vem para a cidade? É igual quando eu morei no Guarujá, faltava água. Como que a gente sobrevive sem água? Então, é um desafio muito grande. Mão de obra. Isso é geral. Isso é geral. A JBS tem problema, a área de educação tem problema. Então, a mão de obra é uma coisa geral. Política e organização. A gente tem um problema seríssimo aqui no Poranga. Briga política. A briga política é que causa uma desorganização na cidade. Ah, tal pessoa fez, eu não vou fazer porque é política. Não esquece. O político, na realidade, ele ganha para quê? Para fazer para a população. Tem que esquecer esse negócio de lado. Não existe lado numa política. Hoje os políticos, o maior erro, no meu ponto de vista, dos políticos é isso. O político ele tem que fazer para a população. Ele ganha muito bem para isso. Profissional especializado. Olha, um caso sério. Eu, por ser biólogo, por exemplo, eu fico muito bravo. Quer me tirar do sério é cortar uma árvore. Quer me tirar do sério. O que acontece? Ao invés das pessoas fazerem uma poda, que antigamente aqui no Poranga, quem tinha árvore na rua, acho que foi no período do Zé Mauro, se eu não me engano, do João Paulo, acho que teve isso também, os próprios funcionários da prefeitura passavam podando a árvore. Podar a árvore não é cortar na raiz. Mas aí corta a árvore por quê? Porque ela faz sujeira. Só que a gente não pode esquecer que essa árvore ela pode ser alimento para um pássaro, ela pode ser uma sombra para um carro, ela pode diminuir, abaixar a temperatura, aumentar a umidade. Então, no meu ponto de vista, corte desordenado de árvore. Totalmente. E saber ou uma pessoa especializada no meio ambiente. E outra coisa, a partir do momento que faz loteamento na cidade, plantar árvores que são nativas, ou árvores que não causam problema. É o que eu comentei com a Fernanda e com os meninos. A gente está tendo um problema muito sério com a pimenta rosa, que é os chinos, aquela bolinha. Por que eles usam em plantio quando faz esse loteamento? Porque é uma planta que cresce rápido, mas ela tem uma dispersão de semente muito grande e causa problema muito sério, porque aí ela vai bater de frente com as árvores que são nativas da cidade. Segurança. Gente, no Poranga, o que está acontecendo? No meu ponto de vista, eu acho que eles concordaram comigo também. Por exemplo, vai fazer um carnaval. Os próprios seguranças, eles brigam com as pessoas. Ou eles empurram as pessoas para fora. O carnaval de Nuporanga, ele já foi considerado o melhor carnaval da região. Hoje, a melhor estrutura de carnaval que a gente tem na região é Nuporanga. Totalmente organizado. Antigamente, eles faziam decorações com isopor. Coisa mais linda o carnaval de Nuporanga. As bandas, sempre as melhores. O carnaval de Nuporanga, cada ano que passa, vai decaindo. Entendeu? E carnaval é diversão. Outra coisa também que só acontece em Nuporanga, no carnaval. E isso eu estou te falando porque só esse ano eu passei por 11 cidades no carnaval. Não pode entrar com bebida. Não pode entrar com bebida. Tá bom, não pode entrar com uma garrafa, alguma coisa assim. Mas por que não pode entrar com uma lata? E uma pessoa que não tem condições específicas? Então, o carnaval é uma festa que tem que ser feita para todos. A gente tem que pensar em todos. Manter cronograma de festas. Água, já falei. Arborização da cidade. Projeto de arborização. Um projeto de arborização na cidade, existem vários projetos, inclusive, se eu não me engano, em Sorocaba, existe um projeto muito interessante de arborização. A pessoa chega em você, planta uma árvore em sua casa, você doa o espaço para plantar a árvore, você assina um termo que você vai cuidar da árvore. E isso vai dando dados para a cidade, entendeu? Então, você tem que assinar esse termo. É difícil isso? Não. Se a partir do momento que você tem um biólogo ali,
como parte de meio ambiente, o biólogo ele pode ser responsável por isso. Você pode, inclusive, fazer um plantio de árvores, ou consegue com empresas, árvores, de preferência árvores que são nativas, árvores de interesse frutífero, alguma coisa assim, polinizador. Outra coisa que é muito interessante também, hoje se a abelha acabar no Brasil, no mundo a gente não tem alimento. As abelhas que mais fazem polinização são as abelhas sem ferrão, são as abelhas indígenas, cerca de 70%. Fazer um meliponário na cidade, aí através desse meliponário pode fazer de uma certa forma as pessoas adotarem essas abelhas dentro da casa. E isso aumenta o quê? Polinização, problema agro, diminui a quantidade de agrotóxicos e muito mais. Mobilidade urbana, isso foi uma coisa que a Fernanda falou, foi a Fernanda não, ele que falou, mobilidade urbana, do crescimento desordenado da cidade. Limpeza de parques e jardins. Isso é uma coisa também, Nuporanga sempre foi considerada uma cidade impecavelmente limpa, impecável, está deixando a desejar. O que está escrito ali, Fê? Me ajuda, Fernanda. Preservação do patrimônio histórico. Preservação do patrimônio histórico. A gente tem os paralelepípedos. A história do paralelepípedo foi feita dentro de Nuporanga. Eles foram cortados aqui. E assim, tem que ter uma manutenção, senão vai acabar. E não só isso, a preservação de prédios. Hoje eles têm uma casa, que antigamente era Casa Noca, está lá parada, fazer algum projeto, vai acabar, entendeu? Hoje, por exemplo, se eu trouxe, igual minha amiga de Santos vem dia 15 para cá, onde que eu vou levar minha amiga? Tem o parque, ali embaixo. Tem um museu? Não. Tem uma casa do artesão? Não. Eu quero levar um produto de Nuporanga. Eu tenho? Não. Tem, exceto a Fair Tem, que é uma vez por ano, tem uma feira do Dia das Mães, tem uma feira, umas 3, 4 feiras por ano. Tem que ter uma coisa constante. Limpeza de fios. Foi até ele que comentou. Isso parece que já tem até um projeto. Quem que tem que pressionar isso? A parte pública. Ele mostrou uma foto do Rio de Janeiro, ele mostrou uma foto de Nuporanga, e isso não é só aqui no Nuporanga, isso é geral. A limpeza dos fios nos postes, que é uma poluição visual horrenda. Alguém conhece Florianópolis aqui? Ninguém conhece? O centro de Florianópolis não existe nenhum fio externo, tudo interno. Você conhece, né? É feio ou bonito? É um sonho. E fora a limpeza. Briga política eu já comentei. Cultura, projetos, artesanatos, buscas culturais. Busca cultural folclórica. Nuporanga, por exemplo, uma coisa que é folclórica, a festa junina, está acabando. A folia de reis acabou, entendeu? A parte da Chamirtes, por exemplo, é uma coisa que não poderia ter acabado, que foi uma geração de mais de 100 anos e acabou. Entendeu? Então, buscar um pouco mais isso. Turismo de melhoria, eu já falei, zelo. Agora, uma coisa que... saúde, igual... foi você que comentou, Fê, profissionais de saúde, né? O Alto também comentou, acho. Profissionais empenhados, principalmente a parte médica. Profissionais empenhados, porque a partir do momento que a gente recebe um turista na cidade, a gente precisa de uma saúde. Caso aconteça alguma coisa, tem responsável. Igual, por exemplo, a gente recebe pessoas na cidade, a gente tem quantidade específica de quartos para pessoas ficarem. Igual tinha um projeto em Nuporanga que ia receber mais de 7.000 pessoas num parque, que era um parque aquático. Mas a gente tinha uma pousada, agora que tem um hotel. Então a gente não tem estrutura específica. A educação, a qualidade. Qualidade caiu na educação. O que falta? Cobrança. Organização, cobrança. Eu fiz parte da educação, realmente caiu muito. O que falta no Estado? Cobrança. Desorganização no Estado. No município eu não sei muito bem, mas no Estado falta cobranças. A parte de fiscal de obras, que a Fernanda aqui comentou. Fiscalização de obras.
isso é uma coisa extremamente importante. Se foi feito mal feito, o que vai acontecer? Vai ter que refazer também. Transporte público, a gente é uma cidade ilhada. Basicamente, a dificuldade que Nuporanga tem para ir para outras cidades. E eu comentei também, Nuporanga tem uma empresa muito grande que é a JBS. Eu sempre falo isso. E, ao mesmo tempo, a gente não tem um projeto da JBS dentro da cidade. Um projeto, já que a JBS, ela traz pessoas para a cidade, e com isso, usa a saúde, usa a educação, usa o transporte, usa geral a cidade. Libera gases tóxicos, libera poluição, querendo ou não, mesmo que tem todos os trâmites, por ser uma empresa internacional, que manda para o exterior, mas, ao mesmo tempo, ela não tem um projeto de meio ambiente, ela não tem um projeto socioeconômico, ela não tem um projeto associado dentro da cidade. No meu ponto de vista, isso é uma coisa que falta muito dentro da empresa. Por quê? A maioria das pessoas vê a empresa JBS como uma empresa negativa. Eu acho que tinha que tirar essa visão que as pessoas têm da empresa, trazer uma coisa diferente. Por exemplo, monta um projeto de meio ambiente. Poxa, Seara, igual aquele Parque das Aves que tem no Paraná. É uma coisa meio que são empresas que ajudam, entendeu? Então, falta, no meu ponto de vista, falta isso. Não sei se você tem esse ponto de vista. Uhum. É. Eu sou criado em Nuporanga, então é uma visão que eu acabo tendo. E vocês, por estar dentro da cidade, no meu ponto de vista, ser uma instância climática, fazer um projeto, principalmente associado a meio ambiente. E um projeto fixo, né? Igual, por exemplo, se o pessoal chega em Nuporanga, primeiramente, uma das coisas que, quando eu tive restaurante, então eu falo isso porque eu tive muita gente de fora. Uma das coisas que as pessoas mais perguntavam, não tem produto da Seara aqui para comprar? Por quê? Mas aí eu explicava, não, o produto que é feito aqui, ele é tudo para exportação, entendeu? Então, fazer algo que incentive a pessoa a fazer alguma coisa aqui. Bom, eu acho que é isso. Como que chama aquele negócio que você falou lá em cima? Organização fundiária, né, da vila. Desorganização. Teve a organização fundiária e um bairro que teve aqui. Regularizou tudo e está fazendo as mesmas coisas. Casas desordenadas, esgoto desordenado, água desordenada, entendeu? E também não sei se isso é verídico, se não é verídico. A parte de esgoto da cidade teve umas informações que não estavam sendo corretamente tratado, mas eu não sei se isso é verídico, se não é verídico, entendeu? E Nuporanga está do lado de uma cidade que é Franca, que tem curtume e basicamente é 100% de esgoto tratado. Isso, por ser uma instância climática, é um problema muito sério também. Só isso. Bom, pessoal, agradeço demais a contribuição dos dois grupos. Eu acho que vocês trouxeram pontos que são essenciais aqui, né, para a leitura do território. Muito do que vocês falaram vão nos ajudar aqui, né, a incrementar o diagnóstico que nós estamos elaborando e também vão nos ajudar, né, na próxima etapa, na etapa das propostas, dentro do possível, né, que a gente consiga contemplar essas questões que vocês trouxeram, né, a depender de como o plano for estruturado, enfim, que é o meu próximo convite, né, que vocês
sigam participando aqui conosco das próximas etapas. Então, convidá-los para a audiência pública, né, no começo de novembro, será feita toda a divulgação. Depois disso, que vocês voltem e participem da etapa da oficina de propostas, né, onde a gente vai poder discutir um pouco do que vocês trouxeram, o que a gente consegue contemplar nessas propostas, enfim, né, como articular as demandas de vocês, as propostas que serão idealizadas aqui para o município. E eu acho que é isso, agradeço, né, principalmente porque é uma sexta-feira à noite, vocês estarem aqui conosco, envolvidos aqui nessa discussão da cidade, enfim. Então, isso é, para nós, muito gratificante, né, ter vocês aqui interessados em discutir o futuro da cidade. Agradeço e até a próxima.